Oi, gente! Eu sou a Giovana, professora de matemática, e você está no MateGil. Oi, pessoal! Hoje vocês vão aprender a calcular o raio da circunferência circunscrita através de duas formas. A principal é utilizando a área de um triângulo. Então, vocês vão relacionar este raio aqui, que é o raio da circunferência que circunscreve o triângulo, aqui R maiúsculo, com a área do triângulo. Antes de continuarmos, eu quero que você se lembre quem é este O aqui. O é o centro da circunferência circunscrita, mas ele também é um ponto notável do triângulo, um dos 4 pontos notáveis. Quem que é o O, gente? O O é o circuncentro. O circuncentro, que é encontro do que mesmo? É encontro das mediatrizes. Nós já temos 4 aulas anteriores que falam sobre os 4 pontos notáveis do triângulo. Se você quiser, só passa lá e dá uma verificada. Agora, nós vamos relacionar essa medida do raio com a medida da área do triângulo. Para isso, eu vou precisar antes colocar as medidas literais de cada um desses 3 lados do triângulo. Temos aqui marcadas agora as 3 medidas dos lados. O lado oposto ao vértice A vai medir Azinho, minúsculo, o oposto ao vértice B, Bzinho, e o oposto ao vértice C, Czinho. Antes de começarmos a pensar nisso, nós precisamos lembrar aqui no cantinho da lei dos senos. A lei dos senos relaciona a medida dos lados com o seno do ângulo oposto ao lado. Você se lembra? Nós podemos escrever 4 igualdades. O lado de medida Azinho dividido pelo seno do ângulo A, terá o mesmo resultado que a divisão do lado Bzinho, dividido pelo seno do ângulo B, que será igual ao lado Czinho, dividido pelo seno do ângulo C, que será igual a quanto? Será sempre igual ao diâmetro dessa circunferência. O diâmetro é o dobro do raio, 2 vezes o raio. Falando isso mais formalmente, nós temos o seguinte: o lado A é sempre proporcional ao seno do seu ângulo, do ângulo oposto a ele. Qual que é a proporção? 2R, seria só passar multiplicando, né? Eu posso trabalhar com quaisquer 2 lados dessa igualdade. Quaisquer 2 termos. Eu vou trabalhar com os 2 últimos. Então, eu escrevo que o lado C, dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, que é o C maiúsculo, é igual a diâmetro. Reorganizando essa equação, mandando o 2R para o denominador e o seno para o numerador, teremos o seguinte: C dividido por 2R é igual ao seno do ângulo C, certo? Vamos guardar este resultado para usar daqui a pouco. Agora nós vamos calcular a área do triângulo. Existem várias formas de se calcular e aqui eu vou fazer a opção por usar a fórmula meio absceno. Como que funciona? A área do triângulo é meio vezes um lado vezes o outro lado vezes o seno do ângulo que está entre esses lados. Como aqui eu já estou utilizando o seno do ângulo C, eu vou manter aqui embaixo. Então, se eu vou usar meio absceno e eu quero usar o ângulo C, eu tenho que usar os lados que estão com o ângulo C no meio. Então, eu vou usar lado A, lado B, vezes o seno do ângulo C, certo?
Aí você está pensando, por isso que você deixou o seno do ângulo C isoladinho aqui? Isso mesmo, nós vamos substituir meio vezes A vezes B. Eu já não tinha deixado o seno de C isolado, que é o lado Czinho dividido por 2R? Vou colocar aqui, ó, C sobre 2R. Se quiser colocar entre parênteses, pode. Melhorando isso, multiplicando todos os termos do numerador, nós teremos A vezes B vezes C. No denominador, nós teremos 2 vezes 2R, o diâmetro. Então, teremos 4R. E assim, nós mostramos a formulinha que usaremos hoje. A área de um triângulo pode ser dada por A vezes B vezes C, dividido por 4R. Mas a nossa intenção principal hoje era falar do raio da circunferência circunscrita. Então, ao invés de isolar a área, eu posso isolar o raio, ficando da seguinte forma. O raio é A vezes B vezes C, dividido por 4 vezes a área. Você vai perceber que esta é uma fórmula mais difícil de lembrarmos, nós não utilizamos tanto assim. Então, eu vou fazer um exercício numérico e vou dar a opção de você fazer de duas formas diferentes. Essa que eu acabei de utilizar e mais uma. Agora, nós vamos fazer um exercício com valores numéricos para você poder dar uma olhada. Calcule o raio da circunferência que circunscreve o triângulo ABC na figura a seguir. Não desenhei a circunferência para não ficar muito poluído, mas você já sabe que todo triângulo pode ser inscrito numa circunferência, certo? Desta forma aqui, onde o centro da circunferência é o circuncentro, encontro das mediatrizes. Aqui me importa achar a medida do raio dessa circunferência. Então, nós acabamos de deduzir a formulinha aqui em cima. Nesse momento, a gente já está com ela aqui do ladinho, eu pretendo utilizá-la. Para isso, você precisa da área do triângulo. Nós temos as medidas A, B e C dos três lados, mas nós não temos ainda a área. Então, você tem que escolher como calcular essa área. Aqui, como eu conheço os três lados, mas não conheço nenhum ângulo, eu vou utilizar a fórmula de Heron, que eu já utilizei e expliquei detalhadamente na aula anterior, de raio da circunferência inscrita no triângulo. Então, aqui, eu vou passar um pouco mais rapidinho por essa parte. A área, utilizando a fórmula de Heron, é raiz do semiperímetro vezes semiperímetro menos A, semiperímetro menos B, semiperímetro menos C. O semiperímetro é o perímetro dividido por 2. Então, vamos calcular aqui em cima o semiperímetro? O semiperímetro é o perímetro sobre 2, isto é, a soma de todos os lados sobre 2. Aqui, nós teríamos, então, 9 mais 7 mais 4 sobre 2, que vai dar 20 sobre 2 igual a 10. Se considerarmos essas unidades em centímetros, estas medidas, desculpe, em centímetros, nós teremos, então, o semiperímetro de 10 centímetros. Vamos substituir esse 10 aqui para o cálculo da área? Então, vai ficar assim. A área é igual a raizona de 10 vezes 10 menos 9 vezes 10 menos 7 vezes 10 menos 4. Então, nós teremos área igual a raiz de 10 vezes 1 vezes 3 vezes 6, que é o mesmo que raiz de 180.
Ou ainda eu poderia deixar desta forma aqui, que fica mais fácil de fatorarmos para tirar a raiz. O 10 é 2 vezes 5, aqui nós temos o 3, e o 6 é 3 vezes 2. Ou seja, eu já escrevi tudo em fatores primos. Tá vendo que nós teremos um 2 ao quadrado e o 3 ao quadrado? Que poderão sair da raiz. Então, nós temos a área igual a 2 vezes 3 raiz de 5, que vai dar 6 raiz de 5 centímetros quadrados. Bom, se nós descobrimos a área e se nós já lembramos da formulinha, agora é só substituir. Então, vai ficar da seguinte forma, vindo para cá agora. O raio é igual a A vezes B vezes C. Tudo isso dividido por 4 vezes a área. Então, o raio vai ser 9 vezes 7 vezes 4, dividido por 4 vezes 6 raiz de 5. Podemos simplificar este 4 com este 4. Podemos simplificar o 9 com o 6, né? Então, aqui ficaria 3 e aqui ficaria 2. Então, nós temos 3 vezes 7, 21, dividido por 2 raiz de 5. E agora é só racionalizar. Multiplicar por raiz de 5 no numerador e no denominador, em cima e embaixo. Lembrando que não é preciso multiplicar por 2 também, tá? Apenas pelo raiz de 5. Fica mais fácil. Então, nós teremos 21 raiz de 5 no denominador, 2 vezes 5, que vai dar 10. Então, nós descobrimos o raio. O raio da circunferência que circunscreve esse triângulo é 21 raiz de 5 sobre 10 centímetros. O que eu quero mostrar agora é uma segunda forma de fazer isso sem utilizar essa fórmula, que talvez seja mais fácil de você lembrar. Não é tão curta como essa, não que essa seja exatamente curta, mas eu acho que às vezes pode ser mais simples de você lembrar. Vamos lá. Redesenhei o triângulo aqui com as mesmas medidas e eu quero que você tenha a opção. Suponha que você não lembra a fórmula que nós acabamos de deduzir, que relaciona o raio da circunferência circunscrita com a área do triângulo. Bom, o que eu espero que você lembre, porque nós utilizamos demais, é da lei dos senos. A lei dos senos, nós já falamos anteriormente, eu vou reescrevê-la aqui rapidinho, com seus 4 termos. E aqui, lembrando que escrevi os 4 lados da igualdade e posso escolher 2 para utilizar, né? Nós temos a medida do lado sobre o seno do ângulo oposto. A medida do lado, seno dividido pelo seno do ângulo oposto, e a medida do lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Que é igual sempre o quê? É sempre igual a uma constante, que é o diâmetro da circunferência. Mas não é esse raio que nós buscamos, justamente esse? Então, eu não posso fazer isso direto pela lei dos senos? Até posso! Você concorda comigo que só basta descobrir o seno de um ângulo? Porque a medida numérica do lado eu já tenho. Se eu descubro quanto é o seno do ângulo, é só fazer isso dividido por isso, que vai dar o diâmetro. E aí eu divido por 2 e tenho o raio. Então, seria basicamente usar a lei dos senos. Mas, aqui, nesse contexto, eu não tenho nenhum ângulo, nenhum seno do ângulo. Então, pera, como que a gente pode fazer isso? A gente pode vir aqui e calcular o cosseno do ângulo, porque tendo o cosseno, eu acho o seno. E tendo o seno, aí eu posso vir aqui para a lei dos senos e calcular o diâmetro e, consequentemente, o raio. Então, essa é a segunda forma de se calcular. Então, vamos para o segundo modo. Segundo modo,
Nós primeiro vamos utilizar a lei ou o teorema dos cossenos. Lei dos cossenos. A lei dos cossenos relaciona os três lados de um triângulo e o cosseno de um ângulo. Um ângulo que eu vou escolher agora. Então, imagina que eu quero utilizar esse ângulo que está aqui no vértice B e eu vou chamar de alfa. Então, eu quero descobrir o cosseno desse ângulo alfa primeiro. Se eu quero utilizar o ângulo alfa, eu começo com o lado oposto a ele, que aqui no caso mede 7. Então, vai ficar 7 ao quadrado é igual a outro lado, 4 ao quadrado, mais outro lado, 9 ao quadrado, menos 2 vezes 4 vezes 9, vezes cosseno de alfa. Ah, me perdoe, eu não escrevi ela literal aqui antes, né? Se fôssemos escrever assim, com letrinhas, ficaria b ao quadrado é igual a ao quadrado mais c ao quadrado menos 2ac cosseno de alfa, ok? Utilizando esse triângulo aqui, ela ficaria escrita dessa forma. Voltando agora aqui para as contas, nós teremos 49 é igual a 16 mais 81 menos 2 vezes 4, 8 vezes 9, 72 cosseno de alfa. Devo alertá-los de que vocês não podem fazer 81 menos 72, porque esse 72 está multiplicando o cosseno de alfa, certo? Então, aqui, o que eu vou fazer é reorganizar os termos. Vou mandar esse termo menos 72 cosseno alfa para o lado de lá, para ficar positivo, e o 49 para o lado direito. Então, nós teremos mais 72 cosseno alfa é igual a 16 mais 81 menos 49, certo? Continuando, nós teremos 72 cosseno alfa, que vai dar 16 mais 81 menos 49, 48. Então, agora você passa esse 72 dividindo. 48 dividido por 72. Aqui nós não faremos a divisão, e sim a simplificação. Dá para simplificar os dois termos por 8, né? Então, simplificando por 8, nós teremos 48 dividido por 8, 6. 72 dividido por 8, 9. E aí, podemos simplificar novamente por 3 e por 3. Então, nós teremos 2 terços. Então, nós fizemos a lei dos cossenos para achar o cosseno do ângulo alfa. O cosseno do ângulo alfa é 2 terços. Ah, mas não é o cosseno do ângulo alfa que me interessa, e sim o seno do ângulo alfa. Mas nós podemos agora, através do cosseno, determinar o seno do ângulo alfa. Como nós fazemos isso? Utilizando a relação fundamental da trigonometria. Já lembrou? Então, a relação fundamental da trigonometria diz o seguinte: o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Eu já tenho o cosseno de alfa, então eu vou isolar o seno aqui. O seno ao quadrado de alfa será igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa. Substituindo valores numéricos, nós teremos 1 menos 2 terços ao quadrado. Então, vai ficar 1 menos 4 nonos. Fazendo já o MMC, nós teremos 9 menos 4, 5 nonos. Mas isso é o seno ao quadrado. Então, o seno de alfa será mais ou menos a raiz de 5 nonos. Aqui,
Como o alfa é agudo, nós utilizaremos o positivo. Então, seno de alfa será igual a raiz de 5 sobre raiz de 9 é 3. Então, raiz de 5 sobre 3. Quem é o alfa? O alfa é o ângulo que está aqui no vértice B. Então, agora eu consigo utilizar a lei dos senos que nós falamos anteriormente, certo? Eu vou utilizar a lei dos senos e essa vai ser a última parte para determinar o raio da circunferência que circunscreve esse triângulo. Então, agora, vindo aqui mais para baixo, utilizando a lei dos senos, nós teremos o seguinte: vou fazer 7 sobre o seno de alfa, 7 sobre o seno de alfa é igual ao diâmetro da circunferência. Vamos substituir os valores aqui? 7 sobre raiz de 5 sobre 3 é igual ao diâmetro. Eu vou fazer assim, vou deixar o 2R isolado. Você tem 7 dividido por uma fração. Como você faz essa divisão? Mantém o 7, multiplica pelo inverso desta fração. O inverso é 3 sobre raiz de 5. Então, tá vendo aqui que vai dar 21 dividido por raiz de 5? Vou continuar aqui embaixo. 2R é igual a 21 dividido por raiz de 5. Já vou nesse passo mesmo racionalizar. Multiplicar por raiz de 5 em cima e embaixo. Então, eu terei 2R igual a 21 raiz de 5 sobre 5, certo? Mas eu não quero 2R, que é o diâmetro, eu quero apenas o R. Então, eu vou dividir tudo isso por 2, ou seja, eu vou mandar o 2 aqui para o denominador. Então, vai ficar 21 raiz de 5 dividido por 2 vezes 5, que vai dar 10. Então, 21 raiz de 5 sobre 10 centímetros. Aí você diz, nossa, mas aqui foram 3 contas, é muito mais longo. Sim, é muito mais longo, pessoal. É mais longo e é mais demorado. Mas lembra que eu disse que é uma opção. Você pode utilizar ou não. Lembrou a formulinha com a área? Beleza, utilize-a porque será mais curto. Não lembrou? Veja, você pode compor esses 3 raciocínios para achar o raio, porque são coisas que nós utilizamos com frequência. Lei dos senos, relação fundamental da trigonometria e lei dos cossenos, nós utilizamos muito. E ainda vai ter, você pode olhar a seguir, uma aulinha para substituir a relação fundamental da trigonometria. Se você não gosta de utilizá-la ou tem preguiça ou às vezes erra, eu vou fazer uma aula sobre isso para te dar a opção para substituir a relação fundamental da trigonometria. Espero que tenha gostado e para saber mais, assista